Hoje a gente vai conversar um pouco sobre quimioprevenção do câncer de cabeça e pescoço, especialmente câncer de cavidade oral. Esse é um ponto bastante importante porque, diferentemente da maioria dos outros tumores sólidos, a gente tem uma certa porcentagem de pacientes com câncer de cavidade oral que, na verdade, apresentam lesões pré-malignas. E a cavidade oral é uma área que é muito fácil de inspecionar. Então, a gente tem essa oportunidade de identificar uma lesão pré-maligna, acompanhar essa lesão pré-maligna e, eventualmente, se essa lesão se transforma num câncer, a gente tem a oportunidade de intervir muito precocemente, aumentando, então, a chance de cura. Então, é uma situação um pouco única em oncologia, onde a gente tem essa possibilidade de acompanhar uma lesão pré-maligna e talvez até mesmo tratar uma lesão pré-maligna para tentar prevenir o aparecimento de câncer. No entanto, desenvolver uma estratégia de quimioprevenção para pacientes com lesão pré-maligna é um pouquinho complicado. Por quê? Porque as lesões pré-malignas elas têm um risco de transformação para câncer invasivo muito variável. Então, a gente tem pacientes com lesões pré-malignas em que eles vão continuar com essa lesão pré-maligna, que vão incomodar muito pouco, essa lesão não vai aumentar, não vai se transformar num câncer invasivo e esse paciente não necessariamente precisa de nenhuma intervenção. Enquanto que a gente tem outros pacientes onde essa lesão pré-maligna vai realmente se transformar num câncer invasivo, que eventualmente pode até metastatizar para linfonodos e eventualmente até com metástase à distância, isso levar à necessidade de ou cirurgias deformadoras ou até quimioterapia para tratamento de doença mais avançada. Então, um dos grandes problemas em se identificar e se desenvolver quimioprevenção é a gente conseguir entender qual é o risco de cada paciente com lesão pré-maligna de desenvolver uma lesão maligna. Então, a gente estima que, em geral, em torno de 10 a 15% dos pacientes com lesão pré-maligna, eles vão acabar desenvolvendo uma lesão maligna, mas de maneira individual é muito difícil da gente identificar quem é o paciente de alto risco e quem é o paciente de menor risco. E é claro que se a gente está falando sobre métodos de quimioprevenção, ou seja, usar um agente farmacológico para tentar prevenir o aparecimento de câncer, a gente quer focar esse agente farmacológico no grupo de mais alto risco. Porque, claro, que toda intervenção acaba sendo acompanhada de efeitos colaterais, e é claro que se a gente quer detectar que uma intervenção ela vai reduzir o risco, essa detecção vai ocorrer de uma maneira mais facilmente se a gente focar a intervenção no grupo de alto risco já de base. Então, uma das coisas que foram desenvolvidas nos últimos 10, 20 anos em termos de lesão pré-maligna é tentar identificar marcadores moleculares que possam dizer para a gente quem é o paciente de alto risco e quem é o paciente de baixo risco. Então, o grupo do MD Anderson, já na década de 90, tinha identificado em estudos retrospectivos de pacientes com lesão pré-maligna que a perda da heterozigosidade em certas lesões de cromossomos estava associada a um risco maior de desenvolvimento de câncer. Então, por exemplo, perda da heterozigosidade em 3p14 ou 9p21 em lesão pré-maligna, ela foi associada a um risco de transformação para câncer em estudos retrospectivos iniciais na década de 90 do MD Anderson. Um grupo canadense de British Columbia utilizou esse mesmo critério em um outro estudo retrospectivo no Canadá. E, interessantemente, um grupo completamente independente, mas utilizando técnica semelhante desse estudo molecular, confirmou os resultados no Canadá. Ou seja, aqueles pacientes com lesão pré-maligna que têm essa perda de heterozigosidade em 3p14 ou 9p21, eles têm mais risco de ter uma transformação para câncer invasivo. No segundo estudo no Canadá, eles olharam agora para pacientes que tiveram um câncer de cavidade oral, esse câncer foi ressecado. Depois da ressecção do câncer, apareceu uma lesão pré-maligna e aí foi feito esse teste na lesão pré-maligna também. E aí nessa situação também, ou seja, num indivíduo que já teve câncer, esse teste da lesão de perda de heterozigosidade também conseguiu demonstrar um aumento de risco de um segundo tumor primário e aí o risco que a gente está falando é muito maior. Então, a gente tem essa dica desses estudos retrospectivos mostrando que talvez a perda da heterozigosidade seja um fator importante para identificar os pacientes de maior risco.
No entanto, até recentemente, a gente não tinha tido nenhum estudo prospectivo que mostrava que, analisando a perda de heterozigosidade em tempo real e aí acompanhando os pacientes ao longo dos anos, a gente ia mesmo ver esse aumento de risco. E no MD Anderson a gente completou agora esse estudo. Então é um estudo que foi completado e apresentado na ASCO no ano passado, a gente apresentou na ASCO no ano passado, um estudo que levou 8 anos para terminar, onde a gente pegava os pacientes com lesão pré-maligna, biopsiava os pacientes, fazia análise molecular de perda de heterozigosidade, e aí os pacientes de baixo risco a gente só acompanhava. Os pacientes de alto risco, a gente desenvolveu então uma estratégia de intervenção, e a estratégia de intervenção que a gente utilizou foi expor esses pacientes a um inibidor do EGFR. Então a gente sabe, por exemplo, que inibidores do EGFR, especialmente cetuximab, o anticorpo, eles estão aprovados para tratamento de doença invasiva. Então a ideia agora é a gente usar um inibidor de EGFR em lesões pré-malignas, então muito inicialmente na doença, para ver se dessa maneira a gente conseguia prevenir o aparecimento de câncer. Então foi um estudo muito importante no sentido que foi o primeiro estudo em quimioprevenção de qualquer área, não só de cabeça e pescoço, onde a gente está selecionando os pacientes de alto risco com base num teste molecular. Então nesse estudo, que é um estudo chamado EPOC, a gente randomizou os pacientes de alto risco com base nesse teste molecular para receberem ou placebo ou o inibidor de EGFR erlotinib durante um ano. E a gente utilizou o erlotinib e não cetuximab, porque o erlotinib é uma droga oral, uma droga que pode ser utilizada por um período longo de tempo sem muita inconveniência para os pacientes. E a gente teve algumas observações muito importantes nesse estudo. Então, a primeira observação importante foi que os pacientes que tinham a perda da heterozigosidade realmente tiveram maior incidência de câncer. Então, pela primeira vez, a gente mostrou prospectivamente que essa análise de perda de heterozigosidade é importante e ela aumenta, sim, o risco de câncer. O risco de você desenvolver o câncer é o dobro se você tem a perda de heterozigosidade versus não ter a perda de heterozigosidade. E mais importante do que isso, nesse estudo, a gente incluiu pacientes que tinham tido um câncer ressecado também. Então, é um estudo de prevenção primária, no sentido de que a gente utilizou pacientes que não tinham história de câncer, mas também um estudo de prevenção secundária, porque 60% dos pacientes nesse estudo já tinham tido uma história de um câncer que, teoricamente, foi tratado de maneira curativa com cirurgia, rádio ou químio, dependendo da história do doente. Então, a primeira observação importante desse estudo é que perda da heterozigosidade prospectivamente realmente identifica os pacientes de alto risco. A segunda observação importante foi que usar o inibidor de EGFR não conseguiu prevenir câncer na população geral. Então, infelizmente, o nosso tratamento que a gente tinha proposto de erlotinib por um ano, não foi possível a gente reduzir a incidência de câncer. Mas uma observação extremamente importante foi uma observação de que aqueles pacientes que receberam o inibidor do EGFR e tiveram um rash cutâneo, então a reação acneiforme, que é muito frequente da gente ver com o inibidor de EGFR, aqueles pacientes que tiveram essa reação, a incidência de câncer foi muito pequena. Então o que isso está mostrando para a gente é que provavelmente a gente tem uma população que responde muito bem a esses inibidores, a gente consegue perceber essa resposta através do rash, e eventualmente essa população tem uma incidência de câncer muito pequeno. Então a ideia aqui é, se a gente conseguir identificar essa população a priori, a gente pode não só selecionar para o paciente de alto risco, mas também selecionar a população que vai ter um maior benefício da sua intervenção. Então a ideia de personalizar a medicina, a gente fala muito em personalização da medicina para aqueles pacientes que têm doença invasiva, aqui a gente está falando de medicina personalizada para quimioprevenção. Então, a gente está aplicando os mesmos aspectos e os mesmos critérios que a gente usa hoje em dia para desenvolver droga em doença avançada, a gente está trazendo isso para a doença bem inicial. Um outro ponto extremamente importante desse estudo é que a gente fez biópsias seriadas nesses pacientes. Então, biópsia no tempo zero, biópsia depois de 3 meses, biópsia depois de 12 meses. E todo esse material agora está armazenado nos nossos laboratórios para a gente conseguir não só identificar a perda de heterozigosidade, mas também outros marcadores moleculares que podem ajudar a gente a melhorar a estratificação de risco, mas também poder desenvolver
outras drogas que talvez possam ser mais eficazes do que as drogas que a gente tem disponíveis, que na verdade nenhuma delas até hoje se mostrou eficaz em reduzir a incidência de câncer. Então, realmente é uma área extremamente importante, especialmente em áreas do mundo onde a gente tem uma alta incidência de lesões pré-malignas, leucoplasia, eritroplasia, e o Brasil ele é um dos países onde a gente vê uma incidência alta dessas lesões pré-malignas. E a gente espera que no futuro próximo a gente vai ter um desenvolvimento bastante importante da área terapêutica e de quimioprevenção nessa situação.